Como você avalia se algo deu certo ou não na sua vida? O meu nome é Larissa Guerra e a qualidade das experiências que eu vivi e o quanto elas ainda fazem sentido pra mim, ainda são os meus principais indicadores do que é, afinal de contas, dar certo. O meu nome é Marina Mels e eu tenho a sensação de só fazer. Talvez por isso eu não consiga definir bem isso de ciclos, do que quando começa ou quando termina alguma coisa. Um relacionamento de 24 anos acaba e chove gente falando que não acredita mais no amor. Uma experiência rápida na sua carreira ou um projeto que se estende por anos chega ao fim. Qual deles é mais importante? O que há de semelhança e de diferença entre as duas coisas? No nosso episódio 198, sim, 198, a gente quer refletir o que determina, afinal de contas, se algo está dando certo ou não na vida da gente. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. O tempo médio de duração do casamento no Brasil diminuiu 15% em 11 anos. Em 2010, as uniões duravam cerca de 16 anos, levando em conta a data do casamento e do divórcio. Já em 2021, diminuiu para 13,6 anos. Ter muitos funcionários, faturar alto, expandir operações para outros nichos, conquistar zilhões de seguidores. Tudo isso pode ser considerado uma métrica de sucesso quando você é CNPJ. Mas e se dar certo for também o total oposto disso? A gente fez esse início bonito para justificar mais um episódio que é uma grande brisa da nossa cabeça. Porque esses acontecimentos recentes, incluindo famosos, kkkk, Sandy, Luísa Sonza, por aí vai, e a chegada do nosso episódio de número 200, deixaram a gente pensando muito sobre o que é dar certo. Assim, tipo, tá, e aí, deu certo mesmo? E aí, Marina Mels? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa-noite, Catuxa. Ô, Larissa, eu acho que você poderia começar respondendo que você é melhor nisso do que eu. Ai, senhor amado. Eu vou usar a tática Luciana, que ela nos ensinou uma tática pra lidar com adolescentes. Então eu vou usar a tática Luciana. Larissa Guerra, comece você, por gentileza. Ai, meu Deus, vamos lá. A minha grande brisa dessa questão é que eu acho que dar certo é um conceito muito relativo. Tá. Eu acho que é muito relativo, muito íntimo, muito subjetivo, só que ainda tá sujeito a inúmeras pressões. Como tudo na vida, né, gente? Eu acho que, como tudo na vida, tá sempre sujeito a pressões externas, a pressões das convenções sociais, do que se considera o dar certo, se considera o sucesso, né? Eu acho que essas coisas estão muito juntas, assim. Por exemplo, assim, num relacionamento, acho que a ideia de dar certo é muito presa ainda de aquela ideia de que só dá certo se virou um namoro, se virou um casamento, se teve filho, sei lá, como se existisse uma linha crescente, assim, e uma chegada, assim, sabe? De uma maratona no qual todo mundo tá participando mesmo sem exatamente querer de fato participar disso, desse jogo. E eu não gosto de usar exatamente esse termo jogo. E aí, no fim das contas, eu fiquei brisando também que o que define o que dá certo ou não é a quantidade de trauma que a gente leva pra terapia. Porque assim, se dá certo, eu acho que tipo assim, o dar certo pra mim é eu entendi que estou bem resolvida quanto a isso, estou satisfeita quanto a isso. Pode ser um projeto, um trabalho, uma relação de família, uma relação amorosa. Eu acho que tá muito ligada a esse grau de satisfação, assim, pessoal, sabe? Mas não exatamente ao que as pessoas consideram que é dar certo, assim, sabe? E aí? Uhum. Cara, eu fiquei brisando muito numa coisa, quando a gente ficou falando de dar certo, não dar certo, na minha cabeça veio muito a imagem de um gráfico, assim, ou de uma escada, qualquer uma das duas alegorias, assim. E eu acho que a gente vem de uma sensação de que dar certo é uma coisa ou crescente, ou uma linha que chegou num lugar de estabilidade, assim. E, na verdade, eu acho que em todos os aspectos da vida a gente tá quebrando isso. Absolutamente todos. Sabe, tipo, no empreendedorismo dar certo era crescer sem parar, não é mais. Num relacionamento dar certo era ter um relacionamento calmo, tranquilo e sem problemas, não é mais. Na saúde era a gente ter um rendimento cada vez maior e a gente já entende que o rendimento já depende de outras coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que talvez esteja dando uma
uma quebrada na nossa cabeça, não tenha sido Sandy. Vamos, free Sandy. Pobre Mas da assim, Sandy, gente. pobre, seja a gente quebrar esse nosso imaginário, assim. E aí, claro, óbvio que tem o lance da comparação do que é dar certo na nossa vida com o que é dar certo na vida do outro, né? A gente comparando o nosso dar certo financeiro com o dar certo de herdeiras, ou o nosso dar certo financeiro com uma versão do dar certo de quem talvez não tenha uma vida financeira tão saudável quanto a nossa, mas está ostentando muito mais. Mas eu fiquei pensando também que o dar certo, pra mim, talvez seja o que eu cometo de mais injustiça comigo, nesse lugar do dar certo, seja uma comparação com o que já foi na minha própria vida, sabe? Então, tipo, sei lá, eu rendia X no trabalho. E aí eu começo a pensar, pô, não tô bem porque eu não rendo mais X. Mas eu desconsidero que o tempo passou, que o contexto mudou, que a circunstância mudou. Então, dessa vez eu não vou falar só mal de redes sociais, mas eu acho que um pouco da nossa percepção também de crescimento constante, sabe? Da gente olhar pra gente e parar pra pensar que nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, a gente também tem que ter essa linha muito sempre ascendente, sabe? E não entender que as coisas vão variando e o fato das coisas irem variando talvez seja exatamente o sintoma que tá tudo certo, saca? Uhum. Eu acho que por natureza, eu acho que é da natureza humana que a gente tem essa tendência a querer ter essa ideia do crescimento, assim, né? De que as coisas são lineares e tal, mas não é, né? Nada na vida é absolutamente linear e não existe essa tônica, assim, de que você vai estar sempre, sempre, sempre numa, tipo, o segue reto toda a vida, né? E aí, enquanto tu tava falando dessa coisa de gráfico e tal, eu tava pensando, tipo, sei lá, pensando no ciclo das estrelas. Gente do céu, eu tô brisando muito. Mas é isso, sabe? Tipo, a estrela, ela vai mudando de cor, ela vai conforme a idade dela, conforme o ciclo da vida dela. E eu acho que talvez pensar nisso, assim. Eu sou uma pessoa que tem essa pira, assim, de olhar pra beleza dos ciclos, de ter essas inquietações, de entender quando um ciclo tá acabando, quando não tá e tal. Mas eu concordo contigo de que tem também muito essa comparação, assim, de tipo, poxa, mas se eu olhar pra 10 anos atrás, eu tava fazendo isso, 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 isso. Sabe, eu tava conquistando tais coisas e tal, e hoje eu tô aqui, tipo, quem olha de fora acha que eu tô estagnada, né? Mas eu acho muito Não louco, acha, amiga, é assim. só a sua cabeça que acha, mas isso é uma outra Ai, meu discussão. Deus. Mas, enfim, eu acho que tá muito ligado, assim. E também acho muito bom que a gente esteja desconstruindo um pouco essa ideia. E é uma ideia muito capitalista, muito neoliberal também, tá? Pronto, 10 minutos de episódio, eu já tô falando do capitalismo, do neoliberalismo, de que tem que sempre tirar o melhor de tudo, obter o sucesso a qualquer custo e etc. Eu acho que não é bem assim que a banda toca, no final das contas. Mas eu queria pensar um pouco nessa questão de métricas, assim, Marina. Eu sei que você é uma pessoa apegada a planilhas, a números, a coisas. Como que funciona isso, assim, pra ti? Tu faz, né, a tua listinha de objetivos, de quanto tempo tu vai levar e tal. Como que é lidar com isso? Cara, eu acho que quando você começa a entender que as coisas talvez não tenham uma obsolescência programada, assim, você não tem uma coisa que vai durar um tempo X, mas que o seu sentimento em relação àquela coisa é cíclico, os números, eles ficam um pouco mais leves, assim, sabe? Então, vou usar um exemplo aqui do Donas, assim. A gente sabe que tem episódios que vão ter mais repercussão, outros que vão ter menos. E a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente consegue lidar com isso melhor. Eu acho que a questão é que quando a gente começa alguma coisa, quando a gente tá numa fase de apaixonamento, de arrebatamento, assim, a gente estabelece pra gente mesmo que aquele é o padrão. Que aquela, sabe? Aquilo é o que a gente quer pra sempre. Então, quando você começa um relacionamento, você estabelece uma métrica de, sei lá, romantismo, de frequência sexual, de várias coisas, e você acha que aquilo, que assim, pra chegar na felicidade que você tá sentindo naquele momento, você tem que atingir, você tem que manter aquele padrão. E aí as coisas vão mudando.
Você vai se desapaixonando por uma coisa, se apaixonando de novo por outra, entendendo que a pessoa te entrega coisas que você não imaginava, mas também não te entrega mais aquelas sensações que ela te entregava no começo. E aí as coisas vão mudando, e é isso, você pode entender isso como um fracasso, ou você pode entender isso como uma mudança. E é ótimo, eu acho, que a gente tenha, você trouxe o número de duração dos casamentos e tal. Eu acho ótimo que a gente possa terminar relacionamentos, né? Vale lembrar que até bem pouco tempo atrás, as mulheres não tinham o direito de pedir o divórcio, ou ele era muito estigmatizado, assim. E eu acho isso ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem uma coisa de não saber muito identificar, sabe? Quando os ciclos acabam, assim, não saber muito entender que mudança não é fim, sabe? Que fazer diferente não é fazer errado, sabe? Que as métricas, voltando à tua pergunta, assim, elas precisam mudar e acompanhar a situação que a gente tá. Sabe, que sei lá, a gente começou um projeto com uma expectativa super alta, com, sei lá, a sensação de que a gente ia ficar rico. E aí a gente não ficou rico e a gente se frustra. Mas a expectativa pode ter mudado, podem ter aparecido outras coisas, aquele projeto pode ter sido trampolim para outro, ou pode ter sido um aprendizado sobre como não fazer, e isso faz dele um sucesso também. Sabe? Então eu acho que lidar com métricas, assim, lidar com números, embora pareça uma coisa absolutamente racional, é muito mais fluido e emocional do que parece, saca? Uhum. Eu tenho muita dificuldade, né? De estabelecer as métricas, assim, de tipo, tá, o que é o bom, o que é o sucesso, de fato, de algo, assim. É sempre meio complicado pra mim estabelecer, porque eu acho que tá muito mais ligado à minha sensação de prazer de estar fazendo tal que coisa. É uma excelente métrica. Ou, não é uma métrica ou, numérica, mas é uma excelente métrica. Pois é, mas e aí pra mim às vezes é muito difícil lidar, porque às vezes assim, é algo que eu amei fazer, que tipo, que me deu muito prazer, me deu muita satisfação, mas que não trouxe esse resultado palpável, assim, sabe? Tipo, que é, sei lá, audiência, que é, sei lá, dinheiro. Então, na verdade, essa maioria das coisas que me deu muito prazer são as que menos me dão dinheiro. Né? Então, mas olha só, Lari, tipo, a gente tá falando de métrica, né, e de números e tal, e de prazer e tudo isso. Eu acho que, por exemplo, a indústria dos criadores de conteúdo já entendeu que a métrica do número de seguidores, por exemplo, já não é tão importante. Então, acho que a gente tá aprendendo também a olhar para outras métricas, sabe? A métrica mais importante não é quanto você entrega em números de visualização, mas o quanto as pessoas se identificam com aquilo. Acho que a gente tá aprendendo. Sim, eu acho que a passos lentos, mas sim. E aí eu fico pensando também numa outra questão que é uma métrica muito importante para a maioria das pessoas, que é essa coisa do tempo de duração, assim, né? Que eu não consigo olhar para o tempo como uma das principais métricas de sucesso. Claro que é importante constância, afinal a gente tá aqui há 198 episódios, né, fazendo isso. Claro que é importante e tal, mas eu acho que a gente tá fazendo isso há 198 episódios porque nos dá muito prazer estar aqui fazendo isso, porque nos faz muito feliz, faz muito sentido ainda pra gente fazer isso. E eu acho que existe um apego e uma noia constante, assim, sobre essa questão do tempo de duração pra tudo, sabe? Eu lembro quando eu fechei a minha empresa, eu tinha 1 ano de restaurante e tinha gente assim, nossa, mas como é que pode? Você vai fechar, mas olha o que você fez. Eu, sim, gente, foi uma fase, foi legal, mas eu já não tinha mais nenhum tesão naquilo que eu tava fazendo, então bola pra frente, segue a vida, tá tudo certo, assim. Acho que tem essa questão do tempo, né? Do que as outras pessoas vão pensar, assim. Esse apego e esse medo também, às vezes, de encerrar um ciclo e de se deparar com o desconhecido, assim, com aquilo que eu não sei. Super. Embora eu concorde com você, eu sou super apegada ao aniversário das coisas. Não, aí. eu acho que isso é uma coisa que é muito diferente na nossa relação, é que nós duas temos uma pessoa, a gente é muito mais, uma mais apegada, outra menos, né, então eu acho que tem um pouco isso, assim, mas é da personalidade de cada uma também. Não, e eu acho que é uma grande, já que a gente vai ter um episódio sobre contradição, é uma grande contradição, sabe? Porque eu super concordo com você, mas ao mesmo tempo, pra mim,
os aniversários são uma celebração de que dura. E a gente também tem uma outra brisa que a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, que é como a gente superestima os inícios e quase esquece de celebrar a perenidade, né? O meio das coisas. E eu acho que o aniversário é meio a celebração disso, assim. Não é necessariamente celebrar que você ainda está vivendo uma história, mas celebrar que você segue naquilo com tesão. Sim. Com desejo, com felicidade. Não é tão contradição assim, mas tem uma contradiçãozinha aí. Me peguei aqui pensando que, olha, que mocinha contraditória essa que você tá falando. Então... e outra, né? Eu acho que tu fala do início, da perenidade e o quanto ainda as pessoas ligam o fim como algo trágico. E ruim, necessariamente, e ruim, né? E pesado, como não, gente. Às vezes só acabou e tá tudo certo. E às vezes é uma libertação, às vezes é você tá empolgada pra fazer alguma coisa nova, às vezes é você tá redescobrindo algo. Eu acho muito foda, assim, sabe? Essa habilidade de tipo, cara, deu. É isso, sabe? Tipo, tô aqui madura o suficiente pra reconhecer que não tem mais algo que eu possa dar de mim pra isso ou que eu vá receber, né? Então vamos seguir a vida, cada um do seu jeito, assim. Eu acho muito foda isso. Não, é incrível. Sandinha, conte com a gente pra tudo. Mas tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente frisar, que é saber identificar quando é apego, quando é cansaço, quando é realmente um ciclo que acabou. Assim, sabe? Eu me vejo muito em algumas situações de, por exemplo, sei lá, relacionamentos longos com clientes. Às vezes você precisa parar e respirar fundo e refletir um pouco sobre, sabe? Será que eu já entreguei tudo que eu tinha pra entregar aqui e é melhor eu encerrar esse ciclo? Ou será que eu só tô cansada? Eu tô vindo de um período de muita entrega e aí não tenho mais criatividade, preciso dar uma oxigenada, sabe? Ou não quero encerrar esse relacionamento porque eu tô apegada ao que já fomos. Que aí eu acho que volta aquela primeira coisa, assim, né? De qual é a métrica porque você fala muito assim, se eu ainda tô com tesão, se eu ainda tô empolgada, se eu ainda tô sentindo prazer em fazer aquilo. Mas às vezes é um pouco mais subjetivo que isso, sabe? Às vezes não é só sentir, é conseguir identificar se você está sentindo prazer ou não, assim. E como pessoas cansadas que somos, todas estamos muito cansadas, já falamos sobre isso, tem cada vez mais pesquisas falando sobre exaustão feminina. Eu acho que pra mim o que pega muito não é nem só o apego, mas é saber identificar quando é apego. Porque eu já me vi encerrando projetos muito legais e que hoje eu consigo observar, porque a gente só consegue observar depois que passa, né? Que hoje teriam uma sobrevida muito legal e teriam outras experiências, porque eu me vi muito cansada. E não necessariamente eu não tava mais sentindo prazer naquilo. Então eu acho que essa tríade, assim, cansaço, apego e realmente encerramento das coisas, pra mim é muito confusa, assim, é muito difícil de explicar. Talvez por isso eu não tenha tanta clareza quanto você tem nessas coisas, assim, de tipo, consigo ver quando um ciclo tá acabando. Eu não consigo. Eu sempre fico pensando, será que eu tô cansada demais? Será que esse ciclo realmente chegou ao fim? Ou, sabe? Pra mim é confuso. É, amiga. Eu tava pensando também numa outra coisa que talvez possa ajudar, assim, nessa questão de... Possa ter uma métrica diferente. Eu acho que em algum Donas, lá no começo, eu devo ter falado disso, mas eu lembro que foi uma coisa que eu vi uma vez numa palestra, na época que eu tava no AN, assim, muitos anos atrás, que fez muito sentido pra mim e eu acho que pode fazer sentido também pra quem tá ouvindo, que é principalmente relacionado a trabalho, a tal da âncora de carreira, assim, que são dinâmicas e coisas que fazem com que a gente seja mais ou menos ligado a algo. E aí cada pessoa tem as suas âncoras de carreira, assim, que eu acho que tá muito ligado ao conceito de propósito, né? Propósito caiu meio em desuso, né, amiga? Acho que já foi, assim. Finalmente, né? Que bom. Finalmente. Acho que finalmente já foi. Mas é muito interessante esse conceito, porque são essas motivações, assim, sabe? Que fazem a gente estar ou não mais em alguma coisa. E aí eu acho que pra mim, uma âncora de carreira que sempre foi muito forte é a questão de qualidade de vida. E aí, quando eu observo que eu tô em alguma situação, que eu vejo que a minha qualidade de vida tá sendo prejudicada, assim, é muito mais fácil eu me encaminhar pro fim desse ciclo, sabe?
porque eu consigo enxergar muito bem, assim, o que é decisivo pra mim estar em alguma coisa, mas eu acho que essa relação do cansaço também é muito grande, assim, e por isso que é bom também ter esses tempos de respiro, ter o descanso, né, e não só de trabalho, das relações também, eu acho que é fundamental. Exatamente, a gente fala muito sobre ficar sozinha, né, e sobre todas essas coisas. A gente tava falando de relação e eu lembrei muito de que tava todo, obviamente, o assunto da semana foi Lucas e Sandy. E olha que nem vimos do Altas Horas ainda, então vai ser ainda mais uma semana falando sobre isso. Mas eu lembro que eu vi um tweet da Paula Brown, maravilhosa atriz, tudo. E ela comentou que teve um término de casamento da mesma forma, assim, amigável e tranquilo, na medida em que é possível ser tranquilo, assim. Mas o tweet dela era algo como: conversamos, choramos, trocamos, tiramos as alianças. Ele escreveu um livro, eu fiz o prefácio, o lançamento foi lindo e a vida seguiu. E eu achei aquilo tão incrível, sabe? Pô, é transformar o fim de uma coisa duradoura e bonita e que deu certo em arte, sabe? Num carinho, assim. E eu acho que fim, na verdade, no fim de todas as coisas, assim, é quando a gente percebe que a lembrança vai ser mais legal do que o que a gente tá construindo agora. Eu acho que pra mim esse talvez seja a métrica do fim. E eu tive isso numa relação de amizade de muito tempo, de 10 anos, assim. E eu tinha uma insistência em permanecer na vida daquelas pessoas. Sabe quando você, tipo, você quer, você insiste, você tenta, você se encontra, e aí quando você se encontra, você só fala do passado e não constrói, e você não tá mais se sentindo bem com aquilo, e quando você vai ter que encontrar a pessoa, você pensa, ai, que saco, sabe? E aí, em algum momento, eu entendi que era mais legal o que a gente tinha vivido e as lembranças que a gente tinha e as histórias que a gente tinha pra contar, e que esse lugar de repetição, de insistência, tava contaminando aquelas lembranças. Sabe? De que as pessoas que a gente era naquele momento já não iriam conviver. Já não faria mais sentido. E aí eu simplesmente me afastei. Desliguei o botãozinho, sabe? Aquele botãozinho da insistência, assim, que fica te lembrando, que te deixa sempre com uma carguinha mental, assim, de gramas, mas que faz muita diferença. De você tem que ligar, você tem que fazer, sabe? Insiste, vamos ver. E aí, aquilo se tornou uma lembrança muito mais bonita. E hoje, eu sinto que dentro de mim eu tenho uma relação com essas pessoas muito mais bonita do que aquela que eu queria construir. Porque acabou, sabe? Então, acho que talvez essa seja uma métrica muito subjetiva, assim, que eu lembro. Que é quando o que a gente viveu é mais legal do que o que a gente pode viver, sabe? Sim, super. Acho que é uma boa ideia mesmo das coisas. Marina, e o Donas, dá certo? Dá, Me menina, perguntaram isso esses dias. Quem te perguntou, que agora já quero saber essa fofoca? Os aluninhos de jornalismo lá que eu fui aluninhos. conversar. Fofos. Entendi. Fofos, também fui. Eu acho que sim, cara. E eu acho que o Donas é um grande exemplo pra gente de entender de novo e periodicamente o que é dar certo, assim. Porque em alguns momentos a gente fica frustrada com algumas coisas que acontecem, obviamente. Em outros a gente fica muito feliz. Em outros a gente, no evento recente, que vocês vão saber mais nos próximos 2 episódios que foram gravados ao vivo. Mas no evento que a gente teve, eu acho que a gente saiu com uma sensação de que dá muito certo, assim. Quando a gente viu muitas pessoas não conhecidas, muitas pessoas que a gente realmente não tinha noção que ouviam e que possivelmente não se conectaria de outra maneira que não fosse por aqui. Eu acho que a gente teve uma sensação de dar certo. E pra mim o Donas mudou a chavinha. A gente teve um ciclo de, assim, uma ascensão muito rápida e depois de uma estabilidade, né? E eu acho que pra mim mudou a chave do Donas a partir do momento que a gente começou a encontrar as pessoas presencialmente, assim. Que a métrica do número, ela virou uma coisa muito menos importante do que a gente bater papo com as pessoas e as pessoas citarem episódios e lembrarem de coisas que a gente falou e falarem que a partir daí abriram uma gaveta na terapia que estava lacrada, ou a partir daí mudaram um comportamento, ou mudaram uma perspectiva, ou a partir daí refletiram mais sobre alguma coisa. Pra mim, a métrica do Donas mudou a partir do momento que os números se tornaram rostos, assim. Uhum. E pra Eu você, acho o Donas dá lindo isso. certo?
Dá muito certo. Dá um trabalho do caralho também. Sábado, 7 da manhã, gravando de novo. Sábado, 7 da manhã. Pois é, meninas. Que gostoso, né? A gente tava falando agora há pouco, meu Deus, por que a gente é tão louca, né? A gente sempre fala isso. Mas eu acho que dá muito certo. Eu acho que dá muito certo porque é um projeto muito pessoal, assim, né? Porque tá muito ligado a esse senso de satisfação, de gostar realmente, de acreditar muito. Eu acho que essa questão, assim, do quanto eu acredito em algo que eu tô fazendo é fundamental, assim, porque quando eu não acredito, meu pai amado, eu sou a legião da má vontade, assim, então... né? Mas eu acho que tem muito a ver com essa construção de comunidade, assim. A gente tem uma comunidade de pessoas, né, que são os rostinhos que a gente conhece, que são as mensagens, que é para onde o Donas acaba reverberando e, de certa forma, também sendo companhia, ajudando a fazer pensar, ajudando a provocar mudanças, a colocar pulga atrás da orelha das pessoas. Então, eu acho que dá muito certo. Mas infelizmente, como eu estava falando com a Marta essa semana, beijos Marta, de que a brisa da astrologia, ela veio, gente, nesse episódio. Tava lá na aula de astrologia, estudando estrelas fixas, que é uma parada muito doida, e aí eu vi lá que no meu mapa eu tenho tipo uma estrela conjunta com o meio do céu e o negócio da fortuna. É muito complexo, não é algo muito simples, mas enfim. E aí a professora falou, nossa, tipo assim, isso é muito bem afortunado, é uma estrela muito poderosa, não sei o que, traz muita prosperidade e tal. E aí eu tava comentando com a Marta sobre isso e ela, mas prosperidade tu entende que não é só dinheiro. Sim, eu entendo, mas infelizmente eu tô no capitalismo, sabe? Tipo, infelizmente eu acho que essa questão de grana ainda pega, porque afinal de contas, né, a gente não vai ser hipócrita de dizer que a gente precisa de dinheiro, de que a gente precisa pagar as contas, de que eu preciso de grana pra comprar as comidas que eu gosto de comer, pra viajar pros lugares que eu quero ir. Eu acho que tem muito isso, assim, mas quanto mais próxima eu estou desse senso de acreditar naquilo que eu tô fazendo, de ter essa satisfação, de ter esse prazer maior. Eu acho que o Donas é onde eu encontro o maior grau, assim, de satisfação hoje. Ai, nossa mesa de bar aqui, eu tô com uma água com gás que poderia ir pra exposição de água com gás antiga, amiga. Porque ela tá assim, sabe quando não tem gás nenhum mais na água? Ela tá assim, ridícula, coitada, Arte contemporânea de águas com gás que não tem mais gás. Eu gosto dessa proposta. Acho que é primeiro um cafezinho. Ah, delícia. A gente quer primeiro de tudo agradecer a todo mundo que esteve no nosso Festival Donas. O episódio da semana passada a gente tinha gravado antes do festival, né? E a gente foi muito engraçado ouvir aquela parte de tipo, olha, espero que dê tudo certo. Mas sim, deu certo, gente, deu certo, foi muito legal mesmo, foi emocionante, assim, eu acho que a gente passou alguns dias, né, Marina, num estado, assim, de êxtase, assim, com esse encontro, com o que foi. E ontem ainda encontrei a Kelly, mãe da Sofia, num evento, e ela falou, nossa, como foi legal. Ela falou do episódio da Boazinha, que ela tá indicando pras pessoas também, então foi muito gostoso mesmo, foi incrível. E obrigada também, mais uma vez, a Ailos, maravilhosa, o Sistema Ailos, incrível, que foi nosso parceiro, e todas as nossas amigas doidas que toparam essa loucura com a gente e que trabalharam, aos mozões, aos amigos, todo mundo. Enfim, gente, dá um trabalho absurdo, a gente dá trabalho para as pessoas, mas foi muito bonito mesmo. Exatamente. E vem mais aí, né, Marina? Vem, diz ela. Eu ouvi boatos que a Larissa vai organizar sozinha, gente. Olha que amiga boa, que sócia boa. Ela tá se oferecendo pra fazer tudo, maravilhoso. Amiga, é que assim, eu não quis te dar essa semana a letra, tá? Mas eu já tenho até data, tá? Puta que pariu. Você falou que é pra organizar sozinha, agora tu que lute, amiga. É sábado de manhã, eu não quero pensar nisso, por favor. Ai, foi lindo, foi incrível. Eu fiquei muito feliz, assim. Reabasteceu minha barrinha da energia, assim, de uma forma muito intensa. Foi muito legal encontrar, assim, claro, nossas amigas, ouvintes mais antigas, pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, com as quais a gente já tem uma relação. Vocês são absolutamente maravilhosas, assim. Mas pra mim foi muito diferente, e acho que talvez tenha a ver com o fato de o Donas ser a minha saída dos bastidores, né? Que é uma coisa que um processo pelo qual a Larissa já passou. Mas ver pessoas novas, assim, pessoas que eu não conheço, pessoas que
vieram dar um abraço na gente, falaram, cara, aquele episódio, aquilo que você falou foi muito legal. E você não saber daquela pessoa, mas me dá muita vontade de saber, assim, sabe? Me dá muita vontade de convidar todo mundo pra sentar num bar e realmente fazer uma mesa de bar pra gente se conhecer e pra gente saber, coisa que fizemos. Ai, vamos! Então, foi muito legal, assim, eu fiquei realmente muito feliz. É muito difícil pra mim, acho que só a Larissa e Bruno sabem o quanto, mas foi muito legal mesmo. Obrigada a todo mundo que foi, obrigada às marcas. E lá no @donasdapetoda a gente já tem foto, a gente vai ter mais ainda, a gente ainda tem um monte de coisa pra contar pra vocês sobre o evento. Vem aí episódio em vídeo, na semana que vem, inclusive, sai o nosso episódio em vídeo, a gente vai contar tudo. Então, tô muito feliz mesmo. E com a barrinha do amor restabelecida. Muito bem, queremos lembrar que no dia 21 de outubro a gente estará em Joinville com o Shift Festival e a nossa amiga maravilhosa Beatriz Guarese pra gente fazer assim um grande divã das redes sociais e falar das coisas que a gente não aguenta mais na internet. Não percam, gente, vai ser muito legal mesmo, a gente tá bem empolgada também pra esse evento. Também quero lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/donasdapetoda, a partir de R$5 por mês. Você ajuda o Donas a manter as coisas do jeito que estão por aqui, né, Palina? Exatamente. Ai, gente, vocês não sabem. Exato, mas assim, cada real ajuda e muito, tá? Exatamente, cada real ajuda e muito a manter esse projeto, muito mais do que vocês imaginam, inclusive. E quero lembrar também que se você não tá com grana pra doar, tá tudo certo, você pode divulgar o Donas, mandar para suas amigas, avaliar com 5 estrelas lá no Spotify. Tudo isso também ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a conseguir métricas, olha aí, estamos falando de métricas cada vez mais legais e a nossa métrica da transformação ou da reflexão das pessoas também cresce cada vez mais. Vamos pras dicas, amiga? Vambora? Bora! Então, eu quero indicar um filme chamado A Pior Pessoa do Mundo, tá na Amazon Prime e é um daqueles filmes de vida adulta, de pessoas normais vivendo seus dilemas, assim, sabe? Não é filme de explosão, não é filme de... Sabe, eu adoro esse tipo de filme, é um filme de conversas, assim. E é o Francis Ha dessa década. É uma mulher, assim, nos seus quase 30 anos, vivendo seus dilemas, seus traumas, seus relacionamentos, as suas escolhas. Tudo isso, assim, com cenas lindíssimas. É um filme norueguês, tá? Eu recomendo demais, inclusive, ver no idioma original e se surpreender com a familiaridade de algumas palavras com o português, assim. É muito curiosa, né? Essa coisa de ver um filme, de ouvir as pessoas falando em outra língua, assim, eu acho que não seja o inglês ou, sei lá, espanhol, que a gente tá acostumado e tal, acho muito bonito. E a minha segunda dica é um livro da Liv Stromkist, eu tava até na dúvida se eu já tinha indicado, se eu não tinha indicado, mas eu acho que não, que é Na Sala dos Espelhos, na verdade, o nome do livro, que fala sobre construção de imagem, autenticidade, vaidade, como a gente lida com tudo isso neste universo de redes sociais, tá? Eu amei, é amiga. assim, Cadê o empréstimo? Ele já está emprestado, amiga. Ele vai pra ti em breve. Mas é assim, olha. Gente, explode a cabeça, tá? Explode a cabeça. Eu sou apaixonada pelos livros da Liv Stromkist. Eu acho que ele tirou o lugar do A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que era o meu preferido dela. Eu acho que esse Na Sala dos Espelhos é absurdo, assim. É incrível, muito foda. Tem várias coisas que estão ecoando ainda dentro de mim, assim. Muito bem, já quero esse empréstimo aí, já me bota nessa lista. Eu vou indicar 2 coisas que eu vi na última semana. Uma delas é a última temporada de Sex Education, essa série que amamos amar. Cara, um primorzinho, assim, belíssima. Eu achei muito bom dessa última temporada. Vou falar o que tá no trailer só, tá? Pra não dar spoiler pra ninguém, porque é bem recente. Mas a galera vai pra uma escola que é uma escola dos sonhos. Não é mesmo? Uma escola que tem yoga, que tem abelhas, que tem menu vegano, que tem escorregador. A escola dos sonhos de todas as pessoas. E aí é muito massa ver todas essas questões que envolvem essa escola. Muito massa ver o arco dos personagens. O que eu amo em Sex Education, vou falar que... Eu sei, todas as coisas que eu gosto muito tem isso, assim. Mas o que eu amo em Sex Education é que os personagens não são bons ou maus. Tem hora que você tem ranço deles, porque eles são adolescentes e fazem umas cagadas que você fica pensando, pelo amor do Santo Cristo. E tem hora que você realmente se compadece deles e entende que eles são pessoas muito legais, assim. Então eu gosto muito porque eu não sei dizer
Eu gosto muito de história em que eu não sei dizer quem é vilão ou quem é um mocinho, exatamente porque não existe vilão e mocinho. É só uma história, como você falou, da pior pessoa do mundo. É só uma história da vida acontecendo. Eu acho que essas histórias são legais porque vão mostrando isso pra gente, né? Que não existe, assim, a pessoa que ferra com tudo. Não, é só a pessoa tentando ser feliz. Assim como a gente tá tentando ser feliz. Então, ó, é incrível. Sex Education é incrível, tá? Tipo, um cristalzinho vale do primeiro ao último episódio. E a minha segunda indicação, quem me indicou foi a Amanda T, maravilhosa, que é uma entrevista do podcast da Tati Bernardi pro Universal, Desculpa Alguma Coisa, com a Manuela Dávila. Manuela Dávila, todo mundo sabe, foi candidata a vice-presidente do Haddad, aquela eleição catastrófica, e ela traz coisas muito interessantes nessa conversa, assim. Não é sobre política, claro, mas não tem tanto essa coisa político-partidária, assim, é mais um papo sobre comportamento. E tem duas coisas que me chamaram muita atenção, assim. Uma é a visão dela sobre o que Michelle Bolsonaro tenta fazer ao vender maquiagem, que é uma coisa jocosa da nossa parte, assim, né, de olhar e pensar, nossa, uma ex-primeira-dama tentando vender maquiagem e tal. E aí ela fala um pouco do quanto ela lê isso como estratégia. É muito interessante. Nossa, super. E a outra coisa que eu achei muito legal é que Manuela Dávila é uma mulher feminista, que é a primeira mulher que amamentou no Congresso Nacional. Todo um grande, né, uma grande referência, assim, nesse sentido. Fala muito sobre a relação dela com o Duca Lendecker, assim. E acho que essa é uma coisa muito que a gente ainda vai conversar muito, assim, que a gente ainda vai desconstruir muito. Que é, por muito tempo, a gente ter falado sobre relacionamentos abusivos, e isso ter sido absolutamente necessário e vai continuar sendo, mas a gente também poder ouvir e propor modelos de relacionamentos saudáveis, tanto relacionamentos conjugais, quanto relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre madrastas e enteados, que é o caso dela. Então, é muito bonito ver uma mulher aguerrida, feminista no melhor dos sentidos, assim, falando sobre isso, falando sobre um relacionamento tranquilo, saudável, amoroso, respeitoso, carinhoso. E como é bom ver que isso não é uma contradição, sabe? Como isso é só uma coisa que pode acontecer se a gente deixar um pouco a máscara de lado e se abrir pra essa experiência, assim. Então é muito, muito, muito legal. É o Desculpa Alguma Coisa, da Tati Bernardi com a Manuela Dávila. Tá no YouTube e também tá nas plataformas de áudio. É isso, amiga. Fechamos mais um episódio. Muito obrigada. É isso. Semana que vem tem vídeo, hein? Você que vive pedindo vídeo, semana que vem tem. Toma, vai ter vídeo. Toma aqui esse vídeo. Então é isso. Um beijo. Até semana que vem. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.